Olá galera, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho do processo de industrialização e o surgimento desses blocos econômicos devido a esse processo de industrialização. Geralmente a gente pode dizer que o processo de industrialização iniciou-se lá no século XVIII, porém, antes dele passar propriamente dito para todo esse processo de industrialização, houve algumas etapas, podemos dizer assim, os processos que foram responsáveis por esse surgimento da industrialização. Para muitos, esse processo é chamado de processo do artesanato, onde o artesão ele era o único responsável e cabível pela elaboração, produção, construção e comercialização do produto. E mais tarde, com o passar do tempo, esse artesão teve um aumento na produtividade, na comercialização. Ele foi necessário ter e utilizar novas, digamos assim, ferramentas manuais ou máquinas manuais. No artesanato ele utilizava só essas ferramentas manuais e ele trabalhava sozinho. Na segunda etapa ele já passa a trabalhar com ele ou às vezes mais um ajudante ou um familiar próximo, com auxílio de algumas máquinas manuais para poder aumentar sua produtividade. Visando isso daí, os senhores feudais eles foram e acabaram investindo principalmente na demanda do processo da manufatura, passaram a investir e utilizaram já o carvão para mover essas pequenas máquinas que iriam favorecer as indústrias e na produção delas. Então, digamos que o processo de industrialização ele inicia-se assim, nas duas etapas anteriores, praticamente dita ao surgimento das primeiras indústrias. Essas indústrias que eram movidas a máquinas a vapor, devido a esse vapor ao carvão mineral, e surgiu na Inglaterra. Isso a gente vai ver mais um pouquinho. Agora, é comum também a finalidade hoje em dia, devido a esse crescimento industrial, surgirem os chamados blocos econômicos. Os blocos econômicos são acordos feitos entre vários países, que podem ser vizinhos, fronteiriços ou de continentes diferentes, onde eles buscam cada vez mais essas alianças comerciais, justamente para poder aumentar a produtividade e os seus lucros. Então, os blocos econômicos, eles vão ser acordados entre esses diferentes países para ver em qual etapa esses blocos econômicos vão estar se identificando melhor, vão estar melhor enquadrados dentro disso daí. Entre os blocos econômicos a gente tem vários aí, o Mercosul, a ASEAN, o NAFTA, a APEC, entre outros aí. Agora, a etapa vai ser cabível a cada um deles. O Mercosul, por exemplo, está na União Aduaneira, que é a segunda etapa. O NAFTA está na primeira. A APEC partindo para a segunda. A União Europeia na quarta. E assim eles vão decidindo em qual etapa eles vão estar. O mesmo país, ele pode fazer parte de um ou mais blocos econômicos. E também, muitos países visam esses blocos econômicos justamente para poder tentar se aproximar de grandes economias ou de grandes mercados consumidores, como é o caso dos Estados Unidos, que tenta, e devido ao crescimento econômico do Sudeste Asiático, ele passou a fazer parte da cooperação econômica da Ásia do Pacífico, que é chamada de APEC. Isso não só visando isso aí, devido ao crescimento japonês após o período feudal e o início da era Meiji, vários países do Sudeste Asiático
tiveram o objetivo de buscar esse crescimento também, principalmente oriundos dos investimentos vindo de outros países, esses investimentos estrangeiros. Então, esses países do Sudeste Asiático que tiveram esses investimentos, que tiveram um crescimento acelerado economicamente, foram chamados de tigres asiáticos. E hoje, recentemente, existem outros grupos de países que são chamados de novos tigres asiáticos. Visando isso daí, a China também, a partir dos anos 80, ela passou a modificar, criou um novo modelo de seu socialismo, sendo chamado de socialismo de mercado. A China, por exemplo, ela mantém ainda a política e a parte social ainda muito controlada e administrada pelo governo da forma socialista. No caso da questão econômica, o governo chinês resolveu aderir e criar novos métodos justamente para poder tentar aumentar a demanda e a produtividade disso tudo aí. Visando isso daí, eles resolveram abrir áreas, criando as zonas econômicas especiais, onde seriam investidos esses capitais estrangeiros e o surgimento dessas indústrias. Só que o surgimento dessas indústrias ainda, ele acabou fazendo com que houvesse a transferência de tecnologia. Daí, com o passar dos anos, o governo chinês foi aprimorando as tecnologias e hoje é possivelmente comercializar vários produtos, como telefone, placas. Tem grandes empresas, bancos de caráter mundial vinculados à economia chinesa, ou seja, propiciando um rápido crescimento. Tanto que hoje a China ela possui a segunda maior economia que mais cresce no mundo, só que porém também a China não tem restrições ambientais e também não tem muitas restrições trabalhistas. Então daí esse crescimento. E nesse crescimento chinês, nesse rápido crescimento chinês, os países que já vinham crescendo no Sudeste Asiático buscaram também se investir cada vez mais para poder se favorecer. Tanto que no Sudeste Asiático, muitos países que tinham mais de 70% da população vivendo na zona da pobreza, praticamente diminuíram às vezes, alguns deles, para menos de 10% de população vivendo na zona da pobreza, devido a essa forte presença em relação ao governo em administrar a economia e a política desses países. Mas o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos ocorre desigualmente, até porque alguns países procuram investir mais devido às suas políticas governamentais, como por exemplo a China, a Índia, que vem buscando também esse crescimento totalmente diferenciado. Se a gente for analisar outras nacionalidades subdesenvolvidas, como o Brasil, por exemplo, a gente vai ver que nossa industrialização ela é tardia. Ela é atrasada em relação a outros países que começaram bem depois. Como, por exemplo, eu estava falando anteriormente da China. A China houve transferência de tecnologia. A China hoje produz telefonia celular, telefonia fixa, produz aparelhos eletrônicos, produz automóveis, produz várias outras mercadorias que são comercializadas no mundo inteiro, enquanto que o Brasil não recebe tais investimentos para poder ter essa distribuição e esse crescimento econômico, e acaba ficando preso, atracado, com um crescimento muito lento. A Índia hoje vem também buscando esse rápido crescimento econômico devido a essas diferenças políticas. Mas isso já vem se arrastando no Brasil ao longo de vários anos, de várias
gerações de vários presidentes, vários políticos, isso daí. Tanto que, se a gente for analisar, a industrialização brasileira teve seu início no início do século passado, e a chinesa praticamente no final dos anos de 1970 do século passado. E se a gente for observar, vai ver que uma é totalmente diferenciada da outra devido a esse fator de crescimento aí, devido à política administrativa. Até porque qual empresa que não quer ir para um mercado consumidor atraente, principalmente chinês, que tem mais de 1,3 bilhão de habitantes aproximadamente. Então, vai atrair vários investidores. Então, o que o governo chinês foi fazer com que esse investidor transferisse a tecnologia justamente para poder o governo chinês também ter recursos para poder manter a população. Até porque na Ásia, a maior parte da população, alguns anos atrás, ainda vivia do setor primário, ou seja, da agropecuária. Então, visando isso daí, eles foram fazendo esse investimento. E no decorrer, ao longo desses anos todos aí, surgiram, como eu falei anteriormente, os tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos, e os mercados econômicos que vieram para poder fortalecer e agrupar cada vez mais esses países aí para poder eles terem um crescimento econômico favorável. E nesse meio termo aí, visando também temendo o crescimento chinês, os Estados Unidos vem fazendo parte disso daí também para poder ficar observando. Isso é um comentáriozinho que eu estou fazendo em relação ao que a gente vai ver, vai fazer um apanhado aí do que a gente falou ano passado, tem algumas coisas importantes. E hoje eu comentei em relação ao surgimento do processo de industrialização, ao surgimento de blocos econômicos, alguns deles. E na próxima aula também eu vou comentar. E vale lembrar também que muitas dessas empresas, chamadas de multinacionais, elas vão procurar esse mercado de consumidores, vão procurar países, geralmente onde a mão de obra é barata, para poder ele obter a maior capacidade de lucro possível. Então vão estar sempre visando isso daí em relação a tudo isso. Então, galera, o que eu tinha para comentar com vocês, isso aí era hoje. Mais uma vez, sejam bem-vindos. E se Deus quiser que tudo esse ano vai correr bem, a gente possa estar presente em todas as aulas. Um abraço, fique com Deus.